Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Nesta segunda ronda eu voltaria à mesma grelha da primeira das três questões. Primeira, do Schuer. Pelo que diz o Sr. Ministro, e obviamente que acredito, então todas as questões que nós temos para fazer sobre as opções relativas ao financiamento pelo Schuer das políticas públicas de combate ao desemprego, de formação profissional, de tudo aquilo que tem a ver com esta resposta, devem ser feitas à Sra. Ministra do Emprego e ela não nos vai dizer que há limitações ao nível europeu. Portanto, é isso que o Sr. Ministro nos diz. Podia só que confirmasse que há total discricionariedade do Estado português para definir as políticas públicas que vão ser financiadas por este instrumento. Resta uma pergunta: se o Sr. Ministro tem noção da ordem de grandeza do financiamento de Portugal através deste instrumento. Depois, a questão do quadro financeiro plurianual. Nós tínhamos um problema com o quadro financeiro plurianual. Eu acho que não nos esquece, ninguém aqui se esqueceu disso. E, portanto, nós tínhamos um problema que era a rejeição unânime do Parlamento português daquilo que era a última proposta do quadro financeiro plurianual. Primeiro problema. Temos agora um segundo problema, evidente, que é a consequência para a economia daquilo que foi a resposta que demos à pandemia, e como o Sr. Ministro disse bem, priorizando a saúde pública. O que eu pergunto é esta equação, na lógica podia fazer um pouco de sentido, que era o menos com menos dar mais, mas como é que um quadro financeiro plurianual, que era mau, e uma situação nova, que é também má, gera uma solução boa, que é enquadrar a resposta à crise económica originada na pandemia com o quadro financeiro plurianual. Porquê é que isto é difícil de compreender? Porque é o problema da afetação dos recursos. Nós não tínhamos resolvido a parte da distribuição dos recursos no quadro financeiro plurianual. Nós não tínhamos resolvido a parte da comparticipação nacional, por exemplo, na PAC. Nós não tínhamos uma série de questões resolvidas. Como é que nós garantimos agora que este montante adicional que virá reforçar o quadro financeiro plurianual vai, como o Sr. Ministro diz, e eu também desejo, para a coesão ou para a PAC e não vai para outras áreas em que exatamente as economias mais poderosas têm também empresas que são mais capazes de se candidatar a estes fundos e de ficar com uma parte importante destes fundos. Por fim, confirmar-me também, para terminar, que pese a boa intenção do Sr. Primeiro-Ministro ou do Sr. Primeiro-Ministro, não, presumo que seja do Sr. Ministro da Economia, que tem a tutela do turismo, e de outros ministros do turismo da União, para o turismo, que é uma área essencial da nossa economia, por enquanto não há, do ponto de vista europeu, nenhuma resposta concreta para a situação que o setor vive. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria me focar em três pontos. O primeiro foi colocado pelo Sr. Deputado João Almeida, que me pareceu querer deduzir da minha resposta que eu considerava a aplicação de verbas do Schuer puramente discricionária. Não é isso que eu digo. Entre o ser puramente discricionária e ser um programa europeu a desenhar medida a medida as nossas próprias medidas de política pública, há uma diferença, há um intervalo, aliás, vasto. Falou-se da importância de haver de serem suprimidos os controlos das fronteiras internas da União, fazê-lo também de uma forma coordenada. O reinício da atividade económica deverá ser faseado e, sobretudo, deve haver este mecanismo de monitorização que foi referido. E, portanto, isto tem uma implicação para todos os Estados-membros e tem, sobretudo agora, na proximidade das férias, e aí refiro o que o Sr. Deputado João Almeida também abordou, que é a necessidade de, face a uma possibilidade de abertura em relação aos movimentos de pessoas, quer a nível intracomunitário, quer a nível externo da União Europeia, fazê-lo de uma forma coordenada. E, portanto, há aqui uma clara indicação dos chefes de Estado e de Governo que também aqui precisamos de trabalhar em conjunto e esperamos agora que possamos fazê-lo a nível das várias formações do Conselho, e a primeira dessas formações do Conselho que já começou a trabalhar de forma muito concreta foi a dos ministros do Turismo, que tiveram ontem a sua reunião, a sua primeira reunião, e que em conjunto abordaram esta
esta necessidade, primeiro, de haver uma coordenação na abertura das fronteiras e depois de haver mecanismos muito claros de apoio à situação deste setor, que representa um peso muito grande no PIB de vários países europeus. E, portanto, continuarão seguramente a trabalhar nessa linha, sendo que o Fundo de Recuperação Económica deverá ter uma atenção particular ao turismo, e não é um turismo qualquer, terá que ser um turismo sustentado, que respeite as normas ambientais e que respeite esta situação atual desta conjuntura. Finalmente, uma outra questão. O que é que diz a senhora van der Leyen? Ela diz que vai usar este fundo, que vai acrescer ao quadro financeiro plurianual, para fazer 4 coisas que o Sr. Ministro já referiu aqui, que é aumentar a capacidade de investimento dos Estados-membros e a necessidade das reformas que queiram fazer nas suas políticas públicas, sobretudo na área da coesão. É em relação à coesão que este investimento se deverá centrar. Segundo, que o dinheiro deverá ser utilizado para promover políticas públicas sustentáveis e o famoso European Green Deal, a transição digital, e aumentar a estratégia da autonomia da União Europeia. Terceiro ponto, é para financiar a resiliência dos nossos sistemas comuns de resposta a crises. E quarto ponto, para que é o dinheiro? É também para aumentar a nossa capacidade de chegar a outros países, aos nossos vizinhos dos Balcãs e outros, aos nossos parceiros, nomeadamente em África, que é preciso, portanto, aumentar o financiamento dos nossos programas de cooperação. E isto conduz-me ao último ponto, que tem a ver com o quadro financeiro plurianual. Seguramente que o quadro financeiro que nós temos em cima da mesa não é aquele que gostaríamos de ter. E como disseram alguns dos senhores deputados, seguramente ele foi rejeitado de forma unânime pelo nosso Parlamento e mereceu todas as críticas e todas as posições muito claras da parte do governo português. Esperamos agora que a Comissão Europeia nos apresente um quadro financeiro reformulado, ou seja, qual é a base sobre o qual se vai erguer depois este fundo de recuperação. E nós estamos muito atentos para ver que proposta de quadro financeiro é que vem aí. Desde logo, este quadro financeiro tem que dar muita atenção aos programas relativos à coesão, todos os fundos comunitários que estão dentro disso que nós chamamos de políticas de coesão, dentro de tudo o que tem a ver com a política agrícola comum, que têm que estar cada vez mais equilibrados dentro do próprio orçamento. Portanto, temos que olhar qual vai ser o montante deste orçamento no seu geral, para os 7 anos. Temos que ver qual vai ser a distribuição das políticas dentro do próprio orçamento, seguramente. E depois, qual vai ser o montante do envelope nacional ao longo destes 7 anos que se aproximam. Porque o orçamento é um instrumento de longa duração e é um instrumento de redistribuição. Agora, em cima dele, vamos ter o fundo. E o fundo destina-se, sem dúvida, a fazer este front-loading que se fala tanto, de ajudar de imediato os Estados-membros a poderem enfrentar a crise. Portanto, é muito importante nós continuarmos o debate e a discussão sobre o novo quadro financeiro que a Comissão Europeia vai trazer, e também pela questão de saber como é que ele vai estar construído, porque agora deveremos ter uma proposta de um quadro financeiro que não é igual, basicamente, um financiamento distribuído pelos 7 anos. Vamos ter um quadro financeiro com um montante específico para os 2 primeiros anos ou 3 primeiros anos e outro para os anos subsequentes. Portanto, vamos ter um quadro que deverá ser 2 mais 5 ou 3 mais 4. Vamos ver qual é a estrutura que nos é apresentada. E depois, em cima disso, vem o Fundo de Recuperação. E se o dinheiro do Fundo de Recuperação for grande parte canalizado na sua execução através
dos programas existentes no quadro financeiro plurianual, temos que olhar com muita atenção para ver os regulamentos que estão na base de cada um destes programas, porque sim coesão, sim o montante adequado de coesão, mas sim também mais flexibilidade. Porque neste momento nós necessitamos de ter muito mais flexibilidade para a execução das políticas nacionais. Sim à PAC, sem dúvida nenhuma, mas também sim ao desenvolvimento rural, que nos ajuda muito neste contexto a promover determinadas zonas do país muito afetadas, neste caso, por exemplo, com desgaste na área do turismo rural. Portanto, vamos ter que acompanhar as duas coisas em simultâneo, porque é disso que se trata a proposta do novo quadro financeiro plurianual e a proposta do fundo, que virá, de alguma maneira, complementá-lo, e ver também, de forma muito concreta, que novos programas é que vão aparecer? Porque, por exemplo, até agora o fundo do turismo era uma coisa minimalista. Agora fala-se que pode haver um programa de turismo muito mais relevante. Fala-se também da possibilidade de um programa de saúde muito mais relevante. Temos que estar atentos e estaremos a ver como é que esses programas são construídos. Muito obrigada.